Então, olha só, nossa aula 3 do Batidão, né? A gente teve a 0, a 1, a 2 e agora a 3, já é a nossa quarta aula do Batidão. É um assunto que costuma deixar os alunos com o cabelo em pé, né? Mais em pé que o meu. Meninos, excesso dentro da estequiometria, tá? Então, dentro da estequiometria, a gente tem casos que a gente chama de casos gerais, ok? Que é quando a gente simplesmente faz comparações. E a gente tem os casos especiais, que é pureza, rendimento, excesso e reação consecutiva. Sendo que dentro de pureza e rendimento, a gente tem a forma direta e a gente tem a forma inversa de fazer. Então, esses são os braços da estequiometria quando a gente pensa em casos especiais, ok? Hoje, particularmente, a gente vai falar sobre o excesso, que é onde a maioria de vocês tem a maior dificuldade. E eu vou mostrar que não tem por que ter essa dificuldade, tá? Primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: o que significa quando um reagente está em excesso? Então, pensa só, gente. Quando a gente pensa, né, numa reação química, toda reação química ela tem um balanceamento. Então, vou colocar uma reação aleatória aqui, ó. Vou colocar uma reação que envolve íons, tá? Uma reação aleatória para a gente entender o que eu estou falando. Então, toda reação química, ela tem um balanceamento. Toda reação, ela tem um balanceamento. O que é esse balanceamento? É a proporção. Então, o balanceamento na estequiometria, ele significa uma proporção entre os reagentes e o produto. E o que isso significa, meninos? Que, nesse caso, né, para cada 1 MnO4, eu preciso de 5 Fe2+. Adianta eu pegar 1 MnO4 e colocar 8 Fe2+? Não adianta, porque não é essa a minha proporção. A minha proporção ela é 1:5. Então, tudo que for 1:5 vai dar certo. Tudo que for diferente de 1:5 vai dar excesso. Então, por exemplo, 2:10 dá certo, né? Porque 2:10 e 1:5 é a mesma coisa. Agora, 1:8 dá errado. 5:2 dá errado, dá errado. Porque foge do meu balanceamento. E se foge da minha proporção, do meu balanceamento, eu tenho excesso. Meninos, o que significa ter excesso? Significa que uma parte de algum reagente não vai reagir. Por quê? Porque não tem o que reagir com ele. Então, prestem atenção no seguinte: se eu pego um potinho e eu coloco para reagir aqui dentro 1 mol de MnO4- e 8 mols de Fe2+, vai sobrar 3 mols de Fe2+ aqui dentro. Por quê? Porque para cada 1 MnO4 eu preciso de 5 Fe2+, e não 8. Eu estou colocando a mais. Carol, para onde vai esse excesso? Para o produto. Então, quando essa reação termina, você tem que ter na sua cabeça que o que eu vou ter no meu potinho? Mn2+, 5 de Fe3+, 4 de água e mais o excesso de ferro que eu coloquei. Ele vai estar lá no meu potinho, ele vai estar lá no final. Por quê? Porque ele não reagiu, não tinha reagente suficiente para reagir com ele. Isso é excesso, tá? Isso é excesso. Como que a gente bate o olho numa questão e a gente sabe que tem excesso? Porque não vem falando, gente. Se vier falando, beleza. Se vier falando, é ótimo, porque eu não vou usar o excesso. O problema é porque não vem falando. E aí, quando que a gente desconfia? Se ele me der informação demais dos reagentes.
Gente, para fazer uma estequiometria, para fazer uma regra de 3, eu preciso de uma informação e um X. Se ele me dá 2 informações e um X, eu vou desconfiar do excesso. Vocês vão ver nos exercícios como é que a gente desconfia do excesso, tá? Ele me dá informação demais dos reagentes, demais, ok? E aí tem um detalhe. O cálculo do excesso é obrigatório, não é facultativo. O cálculo do excesso é obrigatório. Você precisa saber quem está em excesso, porque a gente não vai utilizar quem está em excesso. Ok? Então, eu vou fazer os exercícios e aí vocês vão entender como que isso funciona na prática. Então, olha só, meninos, depois que eu finalizar esse aqui, eu abro para perguntas, tá? Então, olha só, a partir de uma mistura de 3 gramas de H2 e 71 gramas de Cl2, calcule a massa de HCl que pode ser obtida. Primeira coisa sempre, montar a reação, balancear a reação, anotar as informações. Sempre, esses 3 passos, eles sempre são os primeiros. Então, nós temos H2 mais Cl2 formando HCl. Montei minha equação. Eu vou balancear a minha equação. Então, 2Hs, 2Hs, 2Cls, 2Cls. Balanceei. Eu vou anotar as minhas informações. Eu tenho 3 gramas de H2, eu tenho 71 gramas de Cl2 e ele quer a massa de HCl que vai ser obtida. Tá vendo que eu tenho excesso aqui? Eu tenho informação demais dos reagentes. Ele poderia ter me dado apenas o H2 ou apenas o Cl2. Ele me deu 2 informações. Ele me deu informação demais dos reagentes. Ele me deu a massa do H2 e a massa do Cl2. Eu tenho que desconfiar do excesso e eu tenho que fazer o cálculo da descoberta de quem está em excesso. Galera, aqui está o truque. Esse é o truque que eu vou ensinar para vocês agora. A maioria aqui já conhece, mas alguns não conhecem, tá? Então, olha só. Como que fica? Eu não tenho massa de H2 e massa de Cl2? Eu vou fazer uma reação, uma regra de 3 que compara massa com massa. Então, ó, 2 gramas, que é a massa de tabela, eu sei que é uma questão discursiva, mas vou responder como objetiva, tá? Ou seja, sem título, sem resposta, enfim. A massa de tabela do H2, que é 2 gramas, está para a massa de tabela do Cl2, que é 71 gramas. Se eu tenho 3 gramas de H2 e 71 gramas de Cl2, quem está em excesso? Eu quero deixar bem claro que esse 71 da parte de cima e o 71 da parte de baixo não são iguais, tá? Esse 71 da parte de cima é a massa molar do Cl2, 35,5 vezes 2. Esse 71 de baixo é a informação que o problema me deu, que coincidiu de ser igual. Ok? Galera, olha o truque. A gente vai multiplicar esse por esse e o resultado a gente vai colocar aqui e ele vai dizer respeito ao H2. Sempre é o que está embaixo. O outro, a gente vai multiplicar, que ele não foi, a gente vai multiplicar esse por esse, e o resultado a gente vai colocar aqui, e ele diz respeito ao Cl2. 3 vezes 71 dá 213 gramas de H2. 2 vezes 71 dá 142 gramas de Cl2. Olha o truque. O maior valor sempre está em excesso. Não tem que pensar. O maior valor sempre está em excesso. Então, a gente já descobriu que o H2 está em excesso e que, consequentemente, o Cl2 é meu limitante. O que significa ser um limitante?
A hora que o cloro acabar, a reação acaba. A reação para. Por quê? Porque o cloro acabou. O cloro limita a reação, ele é o limitante. E o restante do H2? É excesso, que vai ficar lá no meu produto. Eu não tenho o que fazer com ele. Ok? Então, com esse truque, a gente descobre quem está em excesso. Agora, olha a pergunta. Calcule a massa de HCl obtida. Calcule a massa de HCl obtida. Galera, a gente descobre quem está em excesso para a gente não utilizar ele. Por que que eu não vou utilizar quem está em excesso? Gente, ele está em excesso. Ele está a mais. O que que isso significa? Que se eu usar ele, eu vou produzir a mais do que eu deveria do HCl. Não tem lógica. Então, eu sempre uso o limitante para chegar no que ele quer. Então, nós vamos fazer uma regrinha de 3 que compara o Cl2 com o HCl. Então, ó, massa de tabela do Cl2, 71 gramas, está para 2 vezes a massa de tabela do HCl. Se eu tenho 71 gramas, quanto de HCl eu vou ter? Então, a gente vai ter 73 gramas de HCl. Lembra que esse 71 e 71 foi coincidência, tá? Então, essa é a nossa resposta final. A massa de HCl obtida é 73 gramas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode abrir o microfone, pode mandar no chat. Conseguiram entender o truque? É sempre assim, a gente multiplica cruzado, mas o resultado ele é de quem está embaixo, tá? O resultado é de quem está embaixo. Então, por isso que eu multipliquei os verdes e o resultado é do H2, porque o H2 estava embaixo. Por isso que eu multipliquei os azuis e o resultado é do Cl2, porque o Cl2 está embaixo. Tudo certo, Júlia? Júlia falou que está tudo certo. Posso continuar? Então, beleza. Vamos para o próximo. Então, olha só, meninos. Em uma experiência na qual o metano queima em oxigênio, gerando dióxido de carbono e água, foram misturados 0,25 mols de metano com 1,25 mols de oxigênio. Letra A, todo o metano foi queimado, justifique. Letra B, quantos gramas de CO2 foram produzidos, justifique. Então, primeira coisa, né? Queima em oxigênio, gente, queima, combustão, reação com oxigênio, é tudo a mesma coisa, é a combustão, tá bom? Então, a gente vai ter o CH4 mais o O2, formando CO2 e água. Montei minha reação, eu vou balancear a minha reação. Um carbono. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 2 com 2, 4. 4 oxigênios. Balanceei. E vou anotar as minhas informações. Então, a gente tem 0,25 mols de metano e 1,25 mols de oxigênio. E aí, letra A. Todo metano foi queimado? Meninos, o que ele quer dizer com essa pergunta? Quem é limitante e quem está em excesso? Quem está em excesso não foi todo queimado. Quem é limitante foi todo queimado. É isso que a gente precisa descobrir. Então, nós vamos fazer o truque do excesso. Só que agora, o nosso truque do excesso é com mol. E não tem problema. Não tem problema ser com mol. Pode ser com qualquer coisa. Mol, molécula, átomo, qualquer coisa. Ok? Então, agora vai ficar 1 mol de CH4 está para 2 mols de O2. 0,25 mols de CH4 está para 1,25 mols de O2. Olha o truque que a gente falou. Esse eu vou multiplicar por esse e o resultado é do CH4. Outro truque, é o mesmo truque, né? Esse vezes esse e o resultado é referente ao O2.
Então, olha só, 2 vezes 0,25, 0,5 mols de CH4. 1 vezes 1,25, 1,25 mols de O2. O maior sempre está em excesso, portanto, esse está em excesso. E esse é o limitante. Então, o CH4 é o limitante e o O2 está em excesso. Olha a pergunta, gente. Todo o metano foi queimado? Justifique. Sim, pois o metano é o reagente limitante da reação. Resposta curta, objetiva e que demonstra domínio. Isso é extremamente importante numa questão discursiva. Ok? Beatriz, Carol, nesse caso, Beatriz, lembra que isso aqui é um truque, tá? Isso aqui é um truque para descoberta. Inclusive, gente, isso pode estar na discursiva, Carol? Pode. Mas na hora de escrever o título, vocês colocam descoberta do reagente em excesso. Ok? Descoberta do reagente. Não é um cálculo, é um truque. E a gente não vai escrever truque, tá? Então, descoberta do reagente em excesso. O cálculo, ele é uma justificativa baseada em cálculo, tá? Mas nesse caso aqui, Beatriz, ele queria que você falasse por que que todo o metano foi queimado. Ele queria uma justificativa mais completa do porquê que todo o metano foi queimado. Então, a partir do momento que você chega nessa conta do excesso, é porque você sabe que se queimou tudo é o limitante, se não queimou, está em excesso. Então, só termina a justificativa, tá? É como se você estivesse mostrando o domínio, que você sabe o que você está falando, tá bom? Poderia dizer que a proporção seria igual do reagente e produto? Como assim, Kaique? Para a letra B? Ou para A? Não entendi. Repete aí sua pergunta para mim. Se você quiser abrir o microfone. Poderia dizer que para a letra A. Que a proporção seria igual? Não, não poderia, Kaique. Você. Sim, pois. Você está querendo justificar pela proporção ser igual, né? Não, a justificativa aqui é porque um é limitante e o outro está em excesso. É assim que você tem que justificar essa forma. Entendeu? Foi isso que você perguntou? Entendeu? Tá. Então, tá bom. Foi isso que você perguntou mesmo, né? Só para ver se eu entendi. Então tá. Olha só, letra B. Quantos gramas de CO2 foram produzidos? Justifique. Aqui, Beatriz, olha só, nesse caso aqui, a justificativa pode vir por meio de cálculo. Por quê? Porque quantos gramas de CO2 foi produzido? É só fazer uma regrinha de 3, não tem nada demais nessa pergunta. Mas na de cima, ele queria saber o que é o limitante, ok? Então, olha só, gente. Agora, como eu sei que o O2 está em excesso, eu não vou utilizar ele. Então, quem que eu vou comparar com o CO2? O metano. Presta atenção, eu tenho mol de metano e ele me pediu massa do CO2. Não tem problema, a gente pode fazer a regra de 3 que compara mol e massa. Então, ó, número 1, né? 1 mol de CH4 está para 44 gramas de CO2, que é a massa de tabela. 0,25 mols de CH4 está para X. E aí nós teremos 11 gramas de CO2 produzidos. Aí aqui, Beatriz, a justificativa é meu cálculo. Tá bom? Então, foram produzidos 11 gramas de CO2 e a justificativa é o nosso cálculo. Fechado? Sim, só um detalhe, tá, Beatriz? Ele não tiraria ponto seu se você não justificasse, né? Pois o metano é o reagente limitante. Ele não tiraria, tá? Ele não tiraria. Isso aí você pode ficar tranquilo. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta?
Vou para a próxima. Começando a complicar. Juntam-se 11,7 gramas de NaCl e 27,2 gramas de AgNO3, ambos em solução aquosa. Pede-se o reagente em excesso, a massa do reagente em excesso e a massa do precipitado obtido. Então, olha só. Primeira coisa sempre, reação. NaCl mais AgNO3. Olha a aula 0 que a gente teve, hein? Reação de dupla troca, tá? NaNO3 mais AgCl, cloreto de prata. Balanceamento, tudo 1 para 1 para 1 para 1. Então, nós juntamos 11,7 gramas do NaCl, 27,2 gramas do AgNO3. Olha o excesso aqui, gente. Olha o excesso, informação demais dos reagentes. Então, na letra A, ele me pede quem está em excesso. O que eu vou fazer? O nosso truque. Então, ó, 58,5 gramas de NaCl, que é a massa de tabela, está para 170 gramas de AgNO3, que é a massa de tabela. 11,7 gramas de NaCl está para 27,2 gramas de AgNO3. E aí, ó, esse vezes esse, e a resposta vai ser referente ao NaCl. Assim como esse vezes esse, e a resposta vai ser referente ao AgNO3. Então, vamos lá. 11,7 vezes 170 dá 1.989 gramas de NaCl. 58,5 vezes 27,2 dá 1.500. Alguém pode fazer aí se é 1.500 ou 1.900? Não sei se foi minha letra aqui. E 91,2. Só conferir essa conta aqui para mim, por favor. E aí, esse está em excesso e esse é o limitante. Tá certo minha conta? É porque eu escrevi aqui, eu não sei se a letra ficou ruim. 1.591,2. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Então, o menor é o limitante, o maior está em excesso. Então, o reagente em excesso, NaCl. NaCl é o nosso reagente em excesso. Ok? Letra B, meninos. A massa do reagente em excesso. Bota um coração aqui, hein? Isso a gente ainda não viu. A gente já fez até agora quem está em excesso. Ele quer saber na letra B quanto está em excesso. Então, olha só o que a gente vai fazer, meninos. Nós vamos fazer a mesma continha da letra A. Só que agora eu preciso de um X. E o meu X, ele sempre vai estar no reagente em excesso. Então, olha como é que vai ficar a minha primeira conta. 58,5 gramas de NaCl está para 170 gramas de AgNO3. X está para 27,2 gramas de AgNO3. Então, quando eu quero descobrir quanto está em excesso, eu faço a mesma continha do truque, mas ao invés de eu colocar o valor no excesso, eu boto X. No reagente em excesso, na parte de baixo, eu boto X. Então, esse X aqui vai dar 9,36. 9,36 gramas de NaCl. A maioria dos alunos acha que isso aqui é a massa em excesso. Não, gente. A gente acabou de descobrir a massa de NaCl que eu preciso para reagir com os 27,2 gramas de AgNO3. Então, 9,36 gramas de NaCl é o que reage. Quanto que está em excesso? Se eu tenho no total 11,7 gramas e 9,36 reagem,
Quanto que está em excesso? 2,34 gramas em excesso. Conseguiram entender? Então, o cálculo que a gente faz não é para descobrir quanto que está em excesso, é para descobrir quanto que reage. Quanto que eu preciso realmente de NaCl para reagir com 27,2 gramas de HNO3? Então, eu preciso de 9,36 gramas. Se eu tenho no total 11,7, 9,36 reage, quanto que sobra? Quanto que está em excesso? 2,34. E aí, a letra C me pergunta a massa do HCl obtido. Então, lembra? A gente não usa quem está em excesso para comparar. A gente usa o limitante. Então, vou responder aqui a letra C, tá? Deixa eu apagar aqui porque não vai caber. Então, vamos responder a letra C. Então, agora a gente vai comparar o limitante, que é o HNO3, com o HCl. Então, ó, vai ficar 170 gramas de HNO3, que é a massa de tabela, está para 143,5 gramas de HCl, que é a massa de tabela. Se eu tenho 27,2 gramas de HNO3, quanto de HCl eu vou ter? Então, X vai dar 22,96 gramas de HCl. Acabei de descobrir a massa do HCl, a massa do precipitado obtido. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ninguém? Todo mundo está indo tranquilo? Eu sei que eu estou falando rápido. Tranquilo, Kaique, ótimo. Tranquilo por enquanto. É isso aqui, Júlia. É isso aqui. É isso aqui, Júlia. Não tem. A gente vai ver o mais difícil agora ali na frente, mas é isso aqui. Tá? É isso aqui. Fechado? Meninos, eu vou pular esse. E eu vou para esse. Tá? Eu vou pular aquele e eu vou para esse aqui. Tá bom? Daqui a pouco eu volto naquele. Então, olha só. No processo SO2 mais meio de O2 dando SO3, determine o excesso de reagente na reação entre 4 mols de SO2 e 2 mols e 4 mols de O2. Então, ó, nossa reação está aqui, vou transcrever ela para cá. Opa. Vou transcrevê-la para cá e vou anotar as informações, né? Ela já está balanceada. Vamos anotar as informações. Então, a gente tem 4 mols desse e 4 mols desse. Ok? Então, a gente tem 4 mols dos dois. Então, determine o excesso de reagente na reação. Então, ó, vamos ver primeiro quem está em excesso, né? Como? 1 mol de SO2 está para meio mol de O2. Pode usar fração ou número com vírgula, tá? Eu prefiro número com vírgula. 4 mols de SO2 está para 4 mols de O2. Então, olha só, esse vezes esse, e o resultado é referente ao SO2. E esse vezes esse, e o resultado é referente ao O2. Então, vamos lá. 4 vezes 0,5 dá 2 mols de SO2. 1 vezes 4 dá 4 mols de O2. O maior sempre está em excesso. O menor sempre é o limitante. Ele não me perguntou quem está em excesso, hein? Determine o excesso. Então, ele quer saber quanto que está em excesso. Lembra que a gente acabou de fazer? A gente vai fazer a mesma continha, mas o nosso X é o reagente em excesso. Então, ó,
1 mol de SO2 está para 0,5 mols de O2. 4 mols de SO2 está para X. Então, X vai dar 2 mols de O2. Meninos, isso aqui é o que reage, é a quantidade de O2 que a gente precisa para reagir com o SO2. Quanto que está em excesso? Eu tinha 4. Reage 2. Quanto que eu tenho em excesso? 2 mols de O2 em excesso. 2 mols de O2 em excesso. Fechado? Sim? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, olha só. A Júlia falou, por enquanto está tranquilo. É isso aqui, gente. É isso aqui. O truque do excesso é esse aqui. Ok? O truque do excesso... Minha internet deu um instável aqui um pouquinho. O truque do excesso é esse aqui. Tá? É isso aqui. Como que a gente complica isso? Entre aspas. Quem já viu isso aqui? Quem já viu esse tipo de exercício? Olha só. Considere a reação química representada pela equação. Calcule a quantidade em mols de FeOH3 que pode ser produzida a partir de uma mistura que contém 1 mol de Fe2S3, 2 mols de água e 3 mols de O2. Quem já viu isso? Mais de 2 reagentes para descobrir o excesso. Quem já viu isso aqui? Alguém já fez exercício assim, que tem mais de 2 reagentes em excesso? Mais de 2, que tem mais de 2 informações, né? Que me dá 3 informações? Falem comigo. Quem já fez exercício disso? Eu já, Carol. Já fez? Boa, Nath. A Nina já fez, a Andressa já viu, perfeito. Então, olha só, gente, prestem atenção. O que a gente faz nessa situação? A gente faz o truque 2 vezes. Para testar um par e depois para testar outro par. Então, olha só. Vamos fazer o truque entre o Fe2S3 e a água, tá? Então, 2 mols de Fe2S3 está para 6 mols de água. 1 mol de Fe2S3 está para 2 mols de água. Então, ó, usando o truque, 1 vezes 6, 6 mols de Fe2S3, 2 vezes 2, 4 mols de H2O. Meninos, esse está em excesso. Esse é o limitante. Então, um está em excesso e o outro é o limitante. O que nós vamos testar agora? Agora, a gente vai testar quem deu em excesso com o O2. Quem deu em excesso com o O2. Então, a gente vai testar... Na verdade, deixa eu pensar, peraí, bugou aqui. Um está em excesso e o outro é o limitante. Agora, é isso mesmo. Agora, a gente vai testar quem está em excesso com o O2. Então, ó, 2 mols do Fe2S3 está para 3 mols do O2. 1 mol do Fe2S3 está para 3 mols do O2. Então, olha só. 1 vezes 3, 3 mols do Fe2S3. 3 vezes 2, 6 mols do O2. Então, entre o Fe2S3 e o O2, a gente tem que o O2 está em excesso
E o Fe2SO3 é o limitante. Só que a gente já viu que ele estava em excesso antes. Vamos testar o H2O com o O2? Vamos fazer um teste do H2O com o O2? Vou fazer aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui embaixo. Então, olha só. 6 mols de H2O para 3 mols de O2. 2 mols de H2O para 3 mols de O2. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6 mols de H2O, 3 vezes 6, 18 mols de O2. Olha a nossa água sendo limitante de novo. Limitante. Olha o nosso oxigênio ficando em excesso. Então, gente, a gente acabou de confirmar que realmente o limitante que a gente tem aqui é a água. Tanto o Fe2S3 quanto o O2 estão em excesso. Os dois estão em excesso. Então, o nosso limitante é a água. Realmente, ela deu limitante na primeira conta que a gente usou ela, e ela deu limitante na segunda conta que a gente usou ela. Então, eu não vou usar o Fe2S3 e eu não vou usar o O2. Essa terceira continha, gente, a gente não precisava fazer, tá? Porque o O2 deu excesso. O Fe2SO3 também, S3 também deu excesso, tá? Então, a gente não precisaria fazer essa continha, tá bom? Mas só para confirmar. Só que ele me pediu o número de mols do FeOH3, do hidróxido férrico. Então, a nossa quarta continha vai ser 6 mols de água estão para 4 mols de FeOH3. Se eu tenho 2 mols de água, quanto de FeOH3 que eu vou ter? Então, vai dar 1,33 mols de FeOH3. E essa é a resposta da nossa questão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo... Carol, Oi, pode falar, Júlia. na hora da primeira conta que você escolheu dois para poder comparar, pode escolher aleatoriamente entre esses Pode. três Nesse caso, reagentes? pode. Nesse caso, pode. A gente poderia fazer uma dessas 3 continhas primeiro, não tem problema, tá? Não E tem tem problema. algum O caso que tem importante... ordem? Desculpa, pode falar. Tem algum caso que tem ordem? Tipo, que eu Não, não vou escolher aleatório. não tem. De excesso, não. Tá. De truque do excesso, não, tá? Sempre que der 3, 4 ou mais, eu nunca nem vi exercício dando 4, tá? Mas eu já vi alguns dando 3. Sempre que der 3, o importante é a gente achar quem realmente é o limitante. Esse é o importante. Porque normalmente 2 vão estar em excesso, tá? Pode ser que a gente chegue à conclusão de que tem 2 limitantes e 1 em excesso, não tem problema. Mas, no geral, é 1 limitante e 2 em excesso. Então, a gente precisa garantir que o que a gente escolheu é realmente o limitante. Por isso que eu fiz o primeiro cálculo e aí depois eu testei o Fe2S3. Tá bem, obrigada, Carol. Mais alguém? Professor, tá me escutando? Tô. Quem está falando? Robson. Pode falar, Robson. Eu sempre aprendi que era, na primeira conta ali, quando achava o limitante, era sempre usar só o limitante. Era, como é que é? Repete. Rob, você consegue escrever? Porque eu acho que seu áudio está um pouco baixo. Escreve aí para mim, que eu te respondo, se você conseguir. Eu quase não entendi nada que você falou. Espera aí que eu vou esperar ele escrever. Eu entendi que você sempre aprendeu o quê, aí eu não entendi mais. Porque a minha internet caiu, foi mal. Hã? Minha internet caiu, professor. Olha só, vou tentar te escutar. Se eu não conseguir, você escreve? Pode falar.
Pode falar? Pode, tenta falar mais alto que você puder. Tá. Eu sempre aprendi que sempre usava só o limitante do primeiro. Achava o primeiro cálculo de limitante e já usava só o limitante. Não usava o excesso, não. Tá. Olha só, Robson, tá certinho, tá? Quanto é que a gente usou aqui, ó, o limitante? Ok? A gente usou a água, né? Que a gente já achou que ela era o limitante. Ok? Tá certinho. O que que eu fiz aqui, Robson? Eu fui garantir que realmente a água era o nosso limitante. Eu fui garantir que ela era realmente o nosso limitante. Porque olha só, Robson, se eu tivesse começado pelo cálculo 2, se a minha primeira continha fosse o cálculo 2, você concorda que o FE2S3 que seria o limitante? E quando eu fiz o cálculo 1, eu vejo que, na verdade, o FE2S3 não é limitante, ele também está em excesso. Ele é limitante comparado com o O2, mas ele está em excesso comparado com a água. Então, a gente nunca pode fazer o primeiro quando tem 3, tá? Quando tem 3. Quando tem 2, sim. Quando tem 3. A gente nunca pode fazer o primeiro cálculo, achar o limitante e já jogar na fórmula, no cálculo. Não, por quê? não. Pode falar. É que eu tinha aprendido de comparação, professora. Não era igual, por exemplo, ali na segunda conta, você usou o excesso da primeira. Aham. Eu aprendi que na comparação eu usava sempre o limitante da primeira, para comparar o outro. Tá, deixa eu pensar aqui. Eu entendi agora. Deixa eu só pensar aqui. O limitante da água com a luz. Não, olha só. Tá errado. Tá errado. Tá, Robson? Tá errado. Por que que tá errado? Porque se você usa o limitante, que é a água, para comparar com o O2, você não está testando a água. Você está testando o O2. Conseguiu entender? O objetivo, Robson, é a gente testar todos. A gente precisa comparar todos para ver quem realmente é limitante e quem realmente está em excesso. Conseguiu entender? Então, tá errado. Você não pode pegar o limitante para testar. Você tem que pegar o que está em excesso. Vê se você entendeu. O meu objetivo é chegar em quem realmente é o limitante. Então, peguei aleatório, igual a Júlia perguntou. Posso pegar aleatório? Pode. Peguei o FE2S3 e a água. Beleza. A água ficou limitante, o FE2S3 em excesso. O que que eu fiz depois? Peguei o FE2O3 e comparei com o O2. E aí eu descobri que o O2 está em excesso e o FE2S3 está limitante. O que que eu fiz por último? Testei a água com o O2. Então, eu testei tudo. Eu testei todas as possibilidades. E aí, nesse monte de teste, eu cheguei que, de todo mundo, a água foi a única que deu limitante todas as vezes. Conseguiu entender? Agora eu entendi. Beleza. Obrigado. Beleza. Então, é só relembrando que eu também usei a água de novo, né? Aqui no terceiro cálculo eu também usei a água, que era meu limitante, mas foi para ter 100% de certeza que ela realmente era limitante. E comparei com o O2. Então, o negócio é, vamos fazer joguinho com todo mundo. Quais são as nossas opções? FE2S3 e água. FE2S3 e O2. Água e O2. Então, a gente testa todo mundo e a gente tem 100% de certeza quem é o limitante real da nossa conta. Que poderia ter dado 2, e nesse caso deu só 1. Foi boa a pergunta. Alguém mais? Todo mundo entendeu? Gente, essa aula foi super rica de informações, hein? Essa aula eu entreguei o jogo legal para vocês. A gente fez tudo quanto é de acesso, tá? Então, a gente fez o truque, a gente fez como que eu descubro quanto está em excesso, quem está em excesso, quando tem mais de 2 reagentes. Então, entreguei tudo para vocês nessa aula. Tá bom? Meninos, eu queria pedir um favor para vocês, né? Olha só, o objetivo do Batidão, gente, é ajudar alunos iguais a vocês que estão estudando, que estão na época de vestibular, né? Então, quem conhecer algum medibulando aí, alguém que vai fazer faculdade de medicina, encaminha o link do nosso grupo para ele, do Instagram, enfim.
porque realmente o objetivo do Batidão é ajudar. Eu estou com muita coisa para fazer, então a quantidade de volume de conteúdo do Instagram eu acabei diminuindo, não estou falando que eu estou certa, né? Então, o Batidão é a forma como eu encontrei de ajudar vocês realmente. Então, divulguem aí para mim, me ajudem na divulgação aí, porque o objetivo é realmente ajudar quem tem dificuldade em química, e são pontos específicos de realmente dúvida de química, tá? Que bom, Jaqueline. Me ajudem a divulgar, tá bom? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, gente, ninguém tem sucesso de primeira. A gente vai repetindo pequenos esforços dia após dia, tá bom? Esse é o Jedson, né? Meu aluno do ano passado. Tá na cara, literalmente, né? Que ele tá bem feliz. Super aprovado aí na Unesc, que era a faculdade que ele queria. Ele mora em Colatina. E é isso, é isso. Meninos, obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, o material de apoio que eu coloquei lá, né? É uma continuação da nossa aula. Então, vai lá, ó. Finaliza agora. 20 minutinhos vocês conseguem terminar. Tá bom? 20 minutinhos vocês fazem mais coisa. Obrigada a vocês pela companhia. E, ó, beijos. Até amanhã, para quem eu vejo, ou até o batidão que vem. Carol, Oi? é Matheus aqui. Fala, Matheus. É só uma pergunta sobre o nosso curso de hoje de manhã da discursiva. Deixa eu só